Nós gostaríamos, antes de iniciarmos a conversa, antes de iniciarmos o bate-papo com o mundo espiritual, de considerar que esses momentos, eles têm um objetivo muito sério, que é aproximar o mundo espiritual do mundo material. Não é algo que nós fazemos aleatoriamente. Vamos reunir lá e o Espírito que vier, vem. A gente precisa da autorização do José de Moraes, a gente precisa da autorização do Dr. Klaus, e são esses dois espíritos que dirigem a casa, que autorizam ou que determinam quais espíritos irão falar em determinado mês ou em outro mês. Então, assim, é um momento muito especial, é um momento importante por este aprendizado que, digamos assim, vem direto do mundo espiritual, porém ele requer muita responsabilidade, muito cuidado, para que seja feito da melhor maneira possível. Tá? Então a gente só gostaria de fazer esse esclarecimento para que todos saibam como que a gente faz o processo. Tá bom? Valeu, para passar para mim. Gostaria de cumprimentar então a todos que estão presentes, vocês que vão nos assistir aí de casa. Nós estamos hoje na quarta entrevista. Já outros espíritos participaram aqui conosco. Alguns da psicografia de Agnaldo, do Dr. Fred. Nós tivemos o Aldo, o querido nordestino. E hoje a pessoa designada para essa entrevista, ele é uma pessoa muito querida na nossa região, uma pessoa muito querida, muito amada, e por onde eu fui pesquisá-lo, todos têm uma boa palavra, e geralmente carregada de alegria, de otimismo, que fale sobre ele. Quando você toca no nome dele, logo já te dizem: nossa, uma pessoa alegre, cheia de juventude, uma pessoa maravilhosa, uma astral, sorridente. Então, hoje nós vamos receber aqui na nossa casa Frei Arnaldo, o nosso queridíssimo Frei Arnaldo, que veio para cá em Votuporanga lá no ano de 1957 e no ano de 76 ele retornava à pátria espiritual. Para vocês terem uma ideia, todo o seu legado aqui, toda a sua passagem foi tão marcante que no seu velório havia mais de 5.000 pessoas. E vários freis fizeram ali várias orações por ele. E tanto é que ele é notícia, vários e vários anos depois, sempre que chega ou o aniversário dele, ou data do falecimento, ele é notícia na nossa cidade, na nossa região. Então, é com imenso prazer que hoje eu tenho a honra de estar aqui do lado do nosso querido Frei Arnaldo. Uma boa noite. E o senhor sabe de todo carinho que eu estou vendo um sorriso do povo aqui. Eu tenho certeza que o senhor está sentindo tudo isso. Seja bem-vindo. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando como padre. Desde que morri, venho vez ou outra dando uma comunicação aqui e ali, mas nesse momento eu pude vir com a roupagem que me marcou nessa última encarnação, que foi a roupagem de sacerdote. Isso parece não ter muita importância para os mais desatentos, mas é muito importante. Olha só, nós tivemos aqui hoje e temos espíritas, uma evangélica que cantou e um padre. Todos reunidos num lugar só, seguidores do mesmo mestre, que é o nosso mestre Jesus. Isso é muito importante. Eu trouxe comigo uma caravana de freis e de padres, mais de 30, que Dr. Klaus autorizou que viéssemos. Como vi também aqui muitos evangélicos e adeptos de outras religiões.
Que bom, meus filhos, será quando na terra nós tivermos templos religiosos que contemplem todos os segmentos religiosos e se apeguem apenas a Jesus, que é o nosso grande mestre. E para não perder o hábito de brincar, que eu sempre tive, espero que eu não ofenda ninguém, a minha filha tem razão. Eu deixei esse corpo em 1976 e gostaria de registrar que Célia foi no meu velório. E isso confirma o que o médium sempre diz, da idade dela. Vocês podem perguntar a ela, ela estava lá. Podemos passar as perguntas? Podemos. Então, já que o senhor falou do velório, e essa pergunta a gente faz para todos. O senhor sempre foi muito atuante no seu propósito de vida, né? Como eu disse, todos falam da sua alegria, do seu entusiasmo. Mas quando o senhor retornou ao mundo dos espíritos, o céu que o senhor encontrou era muito diferente do céu que o senhor esperava um dia encontrar? Na verdade, não. A gente, quando vem para a Terra, a gente traz algumas tarefas específicas. Uma missão, se vocês quiserem colocar assim. O meu sacerdócio era uma missão. Eu precisava resgatar outras encarnações em que também usei a batina e não fiz bom uso dela. Mas eu já reencarnei com algumas noções da vida espiritual. Mesmo aqui encarnado, eu procurava ler alguma coisa sobre o espiritismo, sobre aquilo que a doutrina espírita falava, sobre o que viria depois da morte. Naturalmente, como padre, mantive-me fiel aos postulados da Igreja Católica, onde eu deveria servir por amor a Jesus. Por amor a Jesus e com a alegria que eu sempre acreditei que Jesus tivesse. Quando falam do Frei Arnaldo, com as suas caricaturas, com o seu jeito moleque de ser, com as suas brincadeiras, eu assim fazia, porque eu acreditava e acredito até hoje que a alegria também é um caminho para encontrarmos Jesus. Eu acredito, sendo Jesus o portador da Boa Nova, que ele era uma pessoa alegre. Enquanto esteve aqui na Terra, era uma pessoa alegre. Quando falou das bem-aventuranças, quando entrou triunfante em Jerusalém, em todas as passagens do Novo Testamento, ficamos atentos à alegria da mensagem de Jesus. Então era isso que eu tentava viver enquanto padre, alegrar aqueles que buscavam a igreja. E quando eu deixei o corpo, ainda jovem, porque era assim que deveria ser, fui logo recebido no primeiro momento pelos padres já desencarnados, alguns deles pertencentes aqui a Votuporanga, onde trabalhei a maior parte da minha vida no sacerdócio, e quase no final da minha existência, e fui para outra cidade, Ilha Solteira, aqui próxima, mas as minhas raízes, os meus vínculos estavam todos aqui. E esses padres que me antecederam me receberam com muito carinho. E pouco tempo depois, o querido José de Moraes, que preside esta casa, convidou-me para aqui trabalhar. Inicialmente, eu dividia o meu tempo com um lar que tem aqui em Votuporanga, que tem o meu nome. Lá por muitas vezes também dei a minha humilde contribuição e de uns anos para cá, porque aqui tem muito trabalho, eu me fixei nesta casa. E prefiro, quando me permitem, continuar usando a batina. Eu prefiro continuar com o hábito. E tenho ainda
alguns hábitos que são próprios do católico. Eu tenho o meu crucifixo pendurado no pescoço, eu tenho o meu anel, eu tenho os hábitos de quem passou muitos anos servindo na Igreja Católica. Então, eu morri e logo identifiquei que a vida continuava como tinha que ser, que nós não poderíamos ficar esperando Jesus, se Jesus nunca foi embora, se Jesus sempre esteve conosco. Jesus está conosco e é Ele que traz esta alegria viva. Então eu digo a vocês assim: sejam alegres, sejam felizes, brinquem com os problemas da vida. A vida precisa de pessoas assim, de pessoas que brinquem, que façam piadas, para que todos sorriam. Sorrir também é uma forma de orar. Nunca esqueçam disso. Sorrir também é uma forma de orar. Perfeito. Já que o senhor também tocou no assunto do trabalho, que há muitos trabalhos, e quando encarnado, o senhor imaginava que iria desencarnado trabalhar tanto para Jesus como sem trabalhar? Você poderia dizer um pouquinho de como é esse trabalho? Confesso que não. Confesso que não. Para vocês terem uma ideia como a gente trabalha aqui, nem tempo para assistir o jogo do Corinthians eu tenho mais. Isso era uma pergunta que não quero calar. A paixão pelo futebol ainda continua a mesma? Continua, e eu vou dizer mais a vocês. Eu continuo jogando futebol do lado de cá. E modéstia à parte, eu jogo muito bem. Que legal. Jogo muito bem. A batina atrapalha um pouco, mas eu jogo. De batina e tudo, porque quando vão dar um carrinho, fala, é o padre, menos, e aí não me dão carrinho, me respeitam, né? Porque sabem que eu posso também, né, não abençoar. A nossa vida é feita de paixões, não é? O brasileiro é muito apaixonado por futebol. Deveria ser mais apaixonado por Jesus, é verdade. Mas estar com os jovens, ir jogar futebol, estar torcendo ou estar no campo, era uma forma de eu descarregar um pouco do cansaço, porque ser padre cansa, atender as pessoas, ouvi-las nos seus desabafos, nas suas confissões, era algo que eu fazia com muita frequência. E estar com os jovens, jogando bola, brincando, se divertindo, era uma forma de eu aliviar todos os cansaços que eu tinha. Muitos padres mais conscientes, a exemplo do Papa João Paulo II, mantemos o hábito deste outro lado, porque isso nos facilita a auxiliar pessoas que não comungavam da fé espírita. E quando sofrendo pelas atitudes que tiveram aqui na vida, pelos equívocos, pelas culpas, quando nos apresentamos com o hábito e a pessoa logo vê um padre, ela mais facilmente aceita a ajuda. Então, quando eu disse a vocês que eu continuo usando o hábito, não apenas por um capricho meu. Quando temos aqui as reuniões mediúnicas, particularmente as reuniões de quinta-feira, que tem o objetivo de socorro ao mundo espiritual, eu é que me dirijo a pessoas, agora espíritos sem corpo, que professavam a fé católica, e consigo convencê-las a virem para este local, que naturalmente eles vêm com uma certa resistência. Não poderia ser diferente. É muito difícil mudar a mentalidade quando ficamos muito tempo na Terra pensando só de uma forma, pensando só de um jeito. Há uma resistência inicial, mas aí depois a gente vai insistindo, a gente vai conversando, a gente vai insistindo, e aí então eles acabam cedendo, vindo até a casa
e com isso sendo ajudados, sendo amparados pelos espíritos. Aqueles espíritos que já têm uma consciência da importância do amor, eles não se preocupam com a fé que as pessoas professam. Isso é apenas um detalhe. Ser bom é mais importante, fazer o bem é mais importante, ajudar as pessoas é mais importante. E é isso que nós precisamos nos conscientizar enquanto estamos aqui na Terra, seja numa ou noutra religião. É assim que eu tentava ajudar as pessoas e é assim que eu tento ajudá-las hoje em dia aqui no mundo espiritual. Eu vou brincar um pouquinho para irritar o médium, posso? Sim, claro. Vou ajudá-lo. Eu quero irritá-lo. Eu acho que ele merece uma salva de palmas. Eu acho que essa vai ser minha última entrevista. Eu juro que eu achei que o animismo dele não ia deixar. Mas eu tô vendo que ele tá colaborando bem. Está facilitando o combate. Quem diria, não? Pois é. Mas também faz lembrar, né? Isso. Isso aí também te lembra, Inácio. Dos seus dados, não é? Sim, sem dúvida. Independente do futebol. Sem dúvida que lembra. Quando a gente falava do nosso amor pela votuporanguense, nós não podemos esquecer, para sermos justos, que o amor era pelas pessoas. O estádio cheio, as pessoas se reunindo. Nunca podemos, isso é coisa de padre, nunca podemos perder a oportunidade de falar do Evangelho. E brincadeiras, de brincadeiras em brincadeiras, a gente podia falar de Jesus. Isso era o mais importante. Muito bacana. O senhor sente saudade do seu tempo de encarnado? Algo assim? O senhor lembra? Isso a gente tem saudade. Eu não tenho saudade da igreja, porque a visito até hoje. Porque os padres desencarnados também podem inspirar os padres encarnados. E eu também, quando me sobra um tempo, tenho visitado a casa de Deus na visão do catolicismo que por tanto tempo me albergou. Então, a igreja eu visito com frequência. Uma coisa que tenho saudade é de alguns amigos que tomaram outros caminhos. Alguns deles, grande parte, já reencarnou, já estão aí em novos corpos, e eu permaneço um pouquinho mais aqui deste outro lado, talvez até pelo trabalho que desenvolvemos nesta casa, porque já morto desde 1976, vocês vão de convir que eu já estou morto há bastante tempo, já estou até cheirando mal. Mas aí a gente passa um perfume e resolve o problema. Então a gente tem ficado um pouquinho mais aqui para contribuir com o trabalho que deste outro lado é bem maior do que vocês imaginam. Eu sei que quando no corpo a gente não consegue ter uma dimensão precisa de quanto existe trabalho do lado de cá. Mas basta a gente fechar os olhos físicos para a gente perceber quanto precisamos de Jesus. Hoje, aqui nesse espaço, nós temos mais de 400 espíritos desencarnados. Alguns aprendendo e outros nos visitando. Eu falei da saudade dos amigos, estou vendo alguns amigos que chegaram agora, da minha época, que estivemos juntos, que vieram me saudar
o qual depois da entrevista com eles eu vou conversar. Bacana, muito bacana. Um momento muito lindo da gente viver isso. As igrejas dos mundos espirituais, do plano espiritual que o Senhor está, elas são muito diferentes das nossas. Para quem não sabe, igrejas também existem do lado de cá. Eu, vez ou outra, vou fazer sermões nesta ou naquela igreja. Depende em que dimensão essa igreja se encontra. Haveremos de pensar assim: Deus não violenta a consciência de ninguém. Algumas pessoas podem estar perguntando, mas por que haveria igreja no mundo espiritual? Ora, porque a morte não transforma ninguém. O que nós iríamos fazer com tantos e tantos seguidores de Jesus que professavam a fé católica? Assim também como existem por aqui os templos evangélicos. Nós não poderíamos cometer o desatino de querer que as pessoas, ao desencarnassem, tornassem espíritas. Elas continuam acreditando na sua fé. Então, nas igrejas mais próximas da Terra, a missa ela é muito semelhante às missas aqui que acontecem no plano físico. Procuramos não violentar a consciência de ninguém. Não pregamos a reencarnação, não falamos de temas próprios do Espiritismo, até que essas pessoas, por si mesmas, ainda que continuem católicas, comecem a questionar sobre a vida espiritual. Nas igrejas que estão localizadas nas dimensões mais acima, aí nós temos os templos católicos, onde já se ensina sobre a reencarnação. E nas dimensões ainda mais elevadas, nós temos os templos ecumênicos, que é o que nós desejamos aqui para a Terra. Haverá um tempo em que o homem amadurecerá o suficiente para que os templos sejam ecumênicos, para que as pessoas sejam cristãs, para que as pessoas vivam o amor. E isto seria suficiente para transformar o mundo. Respeitamos e entendemos o valor do conhecimento espírita. Compreendemos o quanto as orientações ministradas na casa espírita ajudam seus frequentadores. Mas haveremos também de concordar que para quem ama é suficiente. Para quem ama, basta. Então, é assim mais ou menos do lado de cá, minha filha. Muito bom. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta sobre as orações. Quem escuta as nossas preces, as nossas orações pelos entes queridos? Qual mecanismo? Eles ouvem todas as nossas orações que a gente faz? Como é? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. A importância de orar e tudo mais. Está aí um hábito que eu não perdi. Nos meus aposentos, mantenho a imagem de Jesus e faço questão de orar de joelhos. E alguém poderia dizer, mas padre, não precisa. Não, realmente não precisa. Mas de joelhos, a gente se aproxima mais da nossa condição de pequeninos que somos. De joelhos diante de Jesus, é como se estivéssemos admitindo a nossa pequenez, o quanto ainda somos pequenos
diante do amor que emana desse Jesus. Deus ouve as preces de todos através dos seus assessores, dos seus intermediários. Quando vocês forem orar pelos seus entes queridos, orem a Deus, orem a Jesus. Se quiserem orar especificamente a alguém, orem pedindo a esta pessoa. Por exemplo, esses dias um médium disse para mim, evocando-me através da prece: vou fazer um casamento. O senhor, que deve ter feito bastante casamento, poderia ir me ajudar. E eu respondi, eu não. Porque na hora tinha atribuições para fazer. Mas fui mentalmente, para ele não dizer que a prece não foi atendida. Mentalmente eu estive lá, 2 minutos, para dizer junto com ele, mesmo que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, mesmo que eu conhecesse a todos os mistérios e tivesse o dom de profecia, mesmo que eu tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Porque isso é importante de dizer em qualquer agrupamento, em qualquer cerimônia, em qualquer lugar que estejam as pessoas. Porque acredito que Paulo tenha sido inspirado pelo próprio Jesus quando trouxe esse ensinamento. Então, hoje, de manhã e no final da tarde, o médium orou de novo. O senhor vá para falar, porque se o senhor não for, vai ficar uma situação difícil. E aí eu disse, hoje eu vou. E vou ficar do começo ao fim, porque eu quero aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus, com a mesma alegria que me caracterizou aqui na Terra. Eu assim faço neste momento, que infelizmente vocês não conseguem enxergar. Talvez alguns podem perceber pela percepção daquilo que vocês chamam de mediunidade. O quanto eu estou expandindo agora, vibratoriamente. O quanto a aura está, digamos assim, dilatada pelo momento especial. Não porque é um padre no centro espírita, mas porque é um momento de comunhão, é um momento de sintonia dos mesmos ideais que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vocês orarem com fé, alguém lhes atenderá o pedido. Não tenham dúvida sobre isso. Maravilhoso, certo? O que precisaremos? E sabemos que precisamos mudar muitas coisas, mas os principais fatores nas religiões em si, ou o que deveríamos possibilitar que já acontece mais vezes, produzir mais. Eu acho, se me fosse permitido opinar, e como você está me fazendo a pergunta, eu vou dar a minha opinião.
de todos os equívocos que os religiosos vêm cometendo ao longo dos séculos, das guerras equivocadas que foram feitas em nome de Jesus, do apego ainda que se tem ao poder quando se fala das religiões, de tudo isso, o que eu acho mais nocivo em se tratando das religiões é como, infelizmente, as religiões como um todo, salvo algumas exceções, as religiões em sua maioria não preparam o ser humano para a morte. Talvez esta seja a maior catástrofe dentro das religiões. O homem terreno, ele morre e chega deste outro lado totalmente desinformado sobre o que vai encontrar. Ele desembarca na vida fora da matéria com noções muito básicas sobre a vida do espírito. Muitos chegam aqui com a certeza que irão para um bom lugar ao lado de Jesus, porque pagaram o dízimo. Isso é muito triste. Então, eu acho que as religiões precisariam orientar melhor os seus fiéis sobre a realidade da morte e o que vem depois da vida física. Como o seu trabalho aqui também envolvia muitos jovens, se fosse para o Senhor ter uma fala direta da juventude de modo geral, o que o Senhor falaria? Façam sexo com responsabilidade. Essa meninada só pensa em sexo, quase sempre irresponsável. Eu sempre trabalhei com os jovens, e eu sei como é isto. Eu sei como é. Vocês não têm que deixar a sexualidade de lado. Vocês não têm que não fazer sexo. Nem tampouco seguir aquele velho ensinamento que sexo só depois do casamento. Isso, para os jovens, é quase que uma piada. Mas o que eu quero dizer a vocês, que o sexo com responsabilidade, ele implica em amor. Ele implica em você olhar para o outro e conseguir enxergar para além do corpo físico, enxergar a alma que está ali. A bem da verdade, esta mensagem poderia também servir para os mais adultos, porque tem muito velhote que só pensa em sexo. A maioria deles, porque são velhotes, só pensam mesmo, e por isso não se comprometem. Mas os mais jovens, não é? Com a testosterona a 1000, além de pensar, fazem. E seria uma bobagem um padre dizer assim, não façam sexo. E seria uma bobagem ainda maior um padre morto dizer para não fazer sexo. Então, eu não vou dizer para vocês não fazerem sexo. Eu vou dizer para vocês pensarem no espírito que vocês estão tocando, no espírito que vocês estão entrando em relação. Seja uma relação duradoura, seja uma relação passageira, porque, meus filhos, talvez vocês jovens não tenham a ideia do estrago que se pode fazer numa alma humana quando não sabemos conduzir as relações. Nós podemos gerar muita dor no coração alheio quando não temos a sensibilidade para ver no outro uma alma como você. Acreditem, o sexo
é muito mais do que um orgasmo. O sexo é muito mais do que a atração de dois corpos. O sexo deveria ser apenas o resultado final de duas almas que se amam. Eu diria isso aos jovens. Muito bom, recadinho tá dado, né, galera? Fale para nós uma parte da Bíblia ou uma passagem que é a sua preferida. E aí, pode relatar. Entregue. Bom, como vocês sabem, todas as missas são realizadas com base na Bíblia, particularmente no Novo Testamento. E as passagens de Jesus, todas elas, sempre me encantaram muito. Quando eu lia os versículos, os capítulos que a Bíblia apontava, eu mergulhava naquela história contada pelos evangelistas e me imaginava ali. Em vez de eu mencionar qual passagem eu gostava e gosto mais, e eu gosto de muito, eu vou fazer uma coisa diferente. Vamos lembrar algumas passagens. Jesus curando na casa de Simão, Jesus curando perto de Jericó, Jesus curando em praça pública, Jesus curando na casa de Jairo, Jesus curando em via pública a mulher hemorroíça, Jesus nos seus discursos ensinando a prece de Pai Nosso, falando das bem-aventuranças, Jesus reunindo as pessoas à sua volta, próximo do mar da Galileia, sob a testemunha das estrelas. Imaginem aí algumas passagens. Agora façam o exercício de se imaginarem ali. Imaginem vocês uma passagem de Jesus que vocês gostem muito. Imaginem vocês ali sentados, ao lado de João, de Pedro, de Felipe, de Judas. Imaginem vocês sentados ali, ao lado dos apóstolos, ouvindo Jesus pregar. Façam essa viagem de vez em quando. Façam essa viagem. Vocês vão voltar à consciência com uma paz indescritível, como se vocês realmente estivessem estado lá, do lado de Jesus. Eu sempre me imagino na estrada de Emaús, caminhando com aqueles dois homens que não reconheceram Jesus, que começaram a conversar com ele, falando da crucificação. E muito tempo depois de estarem caminhando na estrada de Emaús, se deram conta que era Jesus. Esta passagem é extremamente simbólica, porque demonstra o quanto nós demoramos para perceber Jesus em nossas vidas. A nossa fé pequenina não nos permite perceber que Jesus caminha conosco o tempo todo, que nós podemos até evocá-lo nas nossas súplicas, nos nossos desesperos. Mas seria desnecessário, porque Jesus continua conosco. Então, na estrada de Emaús, muitos ainda caminham junto com Jesus, sem perceberem que Ele está ali.
em coração de todos. E já aproveitando que estamos nessa linha, fale um pouquinho da Santíssima Trindade. Para nós, os católicos, uma referência dentro da crença católica. Hoje nós entendemos um pouquinho diferente, o que é muito natural, porque à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo uma compreensão mais ampla daquilo que entendíamos como verdade absoluta. Jesus, Deus, o nosso Pai, e o Espírito Santo, que poderia ser representado por esta pleia de espíritos que velam por nós. O que são os santos da Igreja Católica, senão os espíritos nobres que cuidam da humanidade em nome de Jesus? Claro que alguns hábitos nós não perdemos, como de chamar Paulo de São Paulo, Pedro de São Pedro, João de São João. E hoje nós entendemos que não são propriamente santos, mas são espíritos de luz que nos ajudam do mais alto em nome do reino dos céus, que pertence sim a este Jesus, que a todos ampara, que a todos protege. Vamos aguardar. As religiões no mundo, a duras penas, mudarão as suas concepções. É que ainda a ideia materialista, infelizmente, predomina no meio espiritualista. É uma coisa estranha de se dizer, mas é assim, porque o apego à matéria ainda fala mais alto no coração dos homens, no coração daqueles que amam a Jesus, mas muitas vezes não conseguem amar em nome de Jesus. O senhor quer colocar alguma coisa sobre fé? Fé. Dizem que fé, cada um tem a sua. E é verdade. Eu gostaria apenas de lembrar o que disse Jesus a respeito da fé. Talvez esta fala de Jesus seja a mais relevante de todas elas no tema fé. Quando ele disse que a fé sem obras era morta. Se vocês querem, de fato, dar testemunho da vossa fé, façam a caridade. Porque, como disse o orientador do Espiritismo, Allan Kardec, é verdade. Fora dela não há salvação. Mesmo que você tenha a maior fé do mundo, fora da caridade não há salvação. Então, cuidem das pessoas que precisam. Cuidem, ampliem mesmo esta casa, ampliem, construam. Façam 2, 3, 4 andares. Derramem suor, não tem problema. Corram atrás, porque quanto maior a construção física, mais almas podem ser amparadas, mais almas podem ser ajudadas, sempre em nome de Jesus. A experiência da fé é uma alternância contínua entre tempos de consolação e tempos de desolação. Momentos a gente passa que tudo parece muito fácil, enquanto os outros momentos são marcados por grandes dificuldades. O verdadeiro progresso na vida espiritual não consiste em multiplicar os êxtases, mas em ser capaz de perseverar em tempos difíceis. Caminha. E se te sentires cansado,
para um pouco e volta a caminhar. Todas as religiões são um caminho para Deus. São como línguas diferentes, idiomas diferentes para chegar lá. Mas Deus é Deus para todos. Existe apenas um Deus e nós, as nossas religiões, somos as línguas, os caminhos para Deus. Frases do nosso querido Papa, que acabou de retornar à pátria. O senhor quer dizer algo sobre? Todo servo de Jesus que retorna à pátria espiritual, sendo um anônimo que serve na periferia, ou um papa que comanda a Igreja Católica, a sensação é sempre a mesma, de ter feito pouco. Tanto um como o outro, por certo, serviram com amor, deram o seu melhor dentro daquilo que conseguiam fazer, mas ainda assim é pouco. Pela misericórdia com que Deus nos assiste, sempre é pouco. Muito bom. E cabe a todos nós aqui, né? Agora, mudando um pouquinho do assunto. Em relação aos nossos contatos, né, com as pessoas que partiram, as visitas dos entes queridos para conosco, como funcionam essas autorizações, essas permissões, esses encontros? O senhor poderia falar algo? E mais uma pergunta também. Posso te chamar de um padre espírita? Pode. Então tá. Então, Pode. a pergunta seguinte está vinculada. Tá bom. Em relação às cartas consoladoras também, o que determina a mensagem que chega? A permissão de quem envia, porque o telefone toca, né? Só vocês estão podendo, mas quem controla? Eu não sou especialista no assunto, né? Mas uma coisa que eu tenho observado, se vocês me permitem dar uma opinião, um padre dando opinião no centro espírita, eu acho que vocês poderiam ter muito mais sucesso no encontro com seus entes queridos se vocês se conectassem mais ao mundo espiritual, na saída do corpo. Porque os entes queridos, a menos que estejam hospitalizados, muitos recém-desencarnados, ou aqueles que ainda se encontram presos em lugares de sofrimento, de uma forma geral, eles estão disponíveis para conversar, para abraçar, para aconselhar, para matar a saudade. Mas para isso acontecer, aí é mais com vocês. A saída do corpo mais consciente não trata-se apenas de uma prece na hora de dormir, mas aquela certeza que eu vou me encontrar com meu ente querido, aquela certeza que ele vai me dizer alguma coisa. Muitos encontros acontecem dessa natureza, dessa forma, em momentos como este que nós estamos aqui, onde muitos entes queridos aqui estão visitando vocês, como acontece no evento que vocês fazem todo ano, chamado Empamed. Há uma visitação enorme dos entes queridos. Mas como disse Jesus, é preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Então, assim, o que eu poderia dizer mais? Então, quando a gente desdobra e não lembra, é porque nós não estamos nos preparando. Né? Porque em desdobramento fazemos um monte de coisa. Não é isso. O fato de você lembrar ou não lembrar não tem a ver com o encontro que você teve. Porque às vezes você teve o encontro
mas levanta e diz assim: nem sonhar eu sonhei. E durante o dia você vai lembrando de alguns flashes, de algumas imagens que você viveu no mundo espiritual. Tá? Então, assim, é um preparo íntimo mesmo. E isso pode acontecer com todos vocês. Está joia. As escolas, em geral, do plano espiritual, estão muito diferentes das nossas. Ah, sim. Das dimensões superiores, sim. Porque aqui, quando se fala em escola, se fala em educação do espírito. A Terra, mesmo nas faculdades importantes, elas ainda trabalham com o aprendizado profissional. Se frequenta uma faculdade para se ter um diploma e exercer determinada função. Aqui as faculdades visam o espírito imortal. Por exemplo, quem é médico aqui na Terra, pouco pode exercer a profissão aqui deste outro lado. Quase sempre ele precisa fazer uma nova faculdade para depois começar a atender aqui. Porque toda a medicina espiritual, ela é baseada no espírito, nas reencarnações e nos corpos espirituais, coisa que aqui na matéria ainda não se considera. Os psiquiatras deste outro lado do mundo, eles trabalham dentro de outra dinâmica que não a medicina terrena. Certo. A gente sabe que a reencarnação ela é de acordo com as necessidades de cada espírito, de cada indivíduo. Mas por que alguns ficam mais tempo no plano espiritual e uns vêm mais rápido? Alguns porque querem. Então é meio que opcional. É. Para aqueles que têm o mérito e o direito de escolher, permanecem um pouco mais no mundo espiritual. E um pouco mais, estou me referindo 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos. Para os espíritos que têm pouco conhecimento, inclusive sobre si mesmos, eles acabam tendo um retorno mais rápido, porque precisam continuar a estrada evolutiva. E aí a organização é feita pelos protetores espirituais? Pelos protetores. Eu mesmo já encaminhei muitos para a reencarnação. Acreditando? Sim. E ainda sobre o tema. Aqui, quando nós decidimos e optamos, a gente vai e luta pela maternidade, se dispõe e ficamos aí, esperando a nossa vez. Vocês também, existe isso de se candidatar a reencarnar? Existe fila, existe uma dificuldade enorme para reencarnar. Porque as mulheres hoje em dia não querem engravidar, só querem ir na academia, não querem parir, né? Imagine só, na minha época, não tinha nem quase médico para fazer parto. Hoje em dia, só na cesariana, porque as mulheres não querem sentir dor, não querem estragar o corpo. Então, assim, brincadeiras à parte, há uma dificuldade muito grande de voltar ao corpo, principalmente por falta de vaga. Porque muitos precisam reencarnar e os pais não estão tão dispostos assim a abrirem espaço para essa reencarnação. Claro que tem exceções de gente mais maluca, como a filha do médium, que tem como passatempo principal ter filho. Aí é a loucura de cada um, né, minha filha? Aí a gente não tem nada com isso. Sim. Falamos de nascimento, agora vamos voltar um pouquinho lá no desencarne. O que é mais comum para vocês? Espíritos que ficam ligados no corpo? Sim. É meio rotina? É.
É Porque nós rotina. reuniões mediúnicas, seu nome é muito citado. É, Inclusive em datas específicas, como finados. O padre foi, nos retirou os salões do cemitério. na maioria das vezes é isso mesmo, que vem ao encontro daquilo que mencionamos. Sim. Mesmo a pessoa religiosa, ela não se prepara devidamente para a desencarnação. E aí temos essa dificuldade. Mas graças a Deus temos conseguido ajudar muita gente. Infelizmente, o nosso horário está terminando. Mas quero ressaltar que foi mais uma experiência maravilhosa. Muito bom ter você aqui conosco. O senhor é um ente muito querido em toda a nossa Botuporanga, região, etc., todos que aqui estão. Então, eu deixo esses minutos para você falar o que quiser comentar, e vamos marcar mais vezes possível. Tá bom. Eu gostaria de registrar a presença de 3 espíritos, porque eu nem teria como falar dos demais, alguns que eu não conheço. Além dos mentores dessa casa, há também trabalhadora daqui, nossa querida Cidinha Galo, a nossa querida Alzira, também trabalhadora desta casa, e um querido abraço do irmão que está presente, do nosso também amigo Carlos Tonini, que participa conosco essa noite aqui, mandando um abraço para o seu querido irmão encarnado que está no salão. Posso pedir então para o senhor transmitir o convite ao Bonini, que eu já estou apertando. Sim, vamos tentar. Aceito o convite. Vamos tentar. Fique à vontade. Para encerrar, que Jesus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu posso perder